Oi. A gente desliga, né? Ok. Isso. Boa noite. Estamos entrando ao vivo agora, na primeira live da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Minas Gerais. Eu sou Mariana Viel, jornalista da FETRAF-MG, e hoje nós vamos falar sobre as eleições do Sindicato dos Bancários de BH e região, que aconteceu na semana passada, né? As eleições entre os dias 19, 20 e 21 de maio, através do voto virtual, bancários de Belo Horizonte e da região metropolitana elegeram a nova diretoria do sindicato. O pleito teve uma participação de 5.247 bancários e bancárias de toda Belo Horizonte e região. E a chapa 1, a chapa dos bancários e das bancárias, foi eleita na última sexta-feira para comandar a entidade no triênio 2020-2023, com 97,45% dos votos totais. A gente vai conversar hoje na nossa primeira live aqui na FETRAF com a presidenta da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Magali Fagundes, com a atual presidenta do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região, Eliana Brasil, e também com o presidente eleito da chapa 1, Ramon Pérez. A gente vai começar a conversa com uma saudação da presidenta da FETRAF, Magali Fagundes. Boa noite. Magali, qual que é a importância dessa eleição, o significado que ela traz para a categoria bancária diante de todo esse cenário político e social conturbado que nós temos experimentado? Boa noite, Mariana. Boa noite, Lili. Boa noite, Ramon. A eleição do Sindicato dos Bancários de Patinga, de Patinga não minto, desculpa, porque eu sou de Patinga, mas a eleição do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte é o maior sindicato da base da federação, é extremamente importante. E esse novo modelo, ele vem iniciar um modelo que a gente não estava acostumado, nós mineiros sempre foi sempre muito junto na agência, com os bancários, mas o que essa eleição representa para nós? Representa a gratificação mesmo, o reconhecimento da categoria bancária, com uma votação extremamente expressiva, atingiram um quórum muito rápido, então eu quero parabenizar a Eliana Brasil por essa gestão que está se encerrando. Quero desejar para você, Ramon, muito sucesso, conte sempre com a federação. Nós somos 8 sindicatos, então é extremamente... E a gente conseguiu construir durante esse mandato da Eliana Brasil, o mandato do Cardoso, né, que a Eliana sucedeu o Cardoso, a gente conseguiu construir uma unidade de Minas Gerais muito importante entre os outros sindicatos. E é isso que a gente consegue estar transmitindo, passando para o bancário sabe do compromisso do sindicato, e essa votação expressiva, com mais de 97% dos votos, os bancários reforçando e elegendo a chapa 1, vem simplesmente mostrar que o trabalho do sindicato está sendo reconhecido, o sindicato tem compromisso, o sindicato está vivendo um momento muito difícil, todos nós, né, dos sindicatos, mas a gente está presente para buscar a solução, para ajudar o bancário em todos os direitos, em todas as situações complicadas que a gente tem vivido nesse Brasil. Obrigada, Magali. É isso mesmo, o Sindicato dos Bancários é muito atuante, né? Ele tem uma história de tradição muito forte. Boa noite, Eliana. Boa noite, presidenta. Fala pra gente um pouco. Boa noite. Eu assisti um pedaço da live de vocês da apuração que você iniciou, né? Contando um pouco como foi todo esse processo do voto virtual, né? Tanto para assegurar a saúde, a integridade dos bancários e também para entrar nessa nova modalidade, né? É toda uma nova cultura digital que se instala em nossas vidas, né? Como é que foi esse processo, Eliana? Boa noite, Mari, Magali, Ramon. Eu estou vendo que tem alguns companheiros entrando na nossa live. Olha, foi muito difícil. O Ramon acompanhou de perto, assim, estava muito tenso. O nosso estatuto, ele é muito rígido, então nós tivemos de tomar todos os cuidados
com relação à preservação mesmo, com relação à justiça, né? Porque o nosso estatuto ele vem de uma época que não existia internet. Então, ele não foi adaptado. Então, nós procuramos advogados em Brasília, que nos auxilia, que é a LBS, os nossos advogados aqui em Belo Horizonte, e eles nos orientaram, sabe? O melhor a fazer nesse tempo de pandemia é realmente uma eleição virtual. Eu tomei a liberdade de ligar para o maior sindicato de bancários do país, que é São Paulo, que também tem eleição nesse mesmo período. E a Ivone me disse, olha, vamos fazer votação eletrônica, votação virtual. E eu, meu Deus, como fazer? Como é que é isso? A gente está vivendo uma nova experiência, novas etapas, tendo que ser seguidas aí. E parece uma coisa meio estranha, mas eu entro no meu e-mail e tem um comunicado da Pandora. Você conhece eleições virtuais? Você conhece assembleias virtuais? Aí eu entrei nesse link da Pandora. O Lino, ele a gente já tinha tido contato, porque ele veio do DIEESE, né? A gente tem um contato com o DIEESE. Então, eu fiquei muito, muito satisfeita com o que me foi oferecido, né? Que nos foi oferecido. Então, trocamos mensagens, apresentamos à comissão eleitoral, ao pessoal do departamento jurídico, tanto aqui de Belo Horizonte. O Ramon, como candidato, se interessou muito, as pessoas foram se envolvendo e partimos para fazer uma eleição que era a eleição possível, né? Foi assim, uma experiência e tanto. Acho que foi uma experiência inédita para todo o sindicato cotista, outros sindicatos, outros fiquei sabendo hoje, né? Mas eu já tinha visto o sindicato da Bahia, fez também, outros sindicatos menores, mas assim, com essa votação muito expressiva, nosso sindicato aí, posso falar de coração, está de parabéns, mas foi aprendizado, aprendemos tudo, como mandar as mensagens, a melhor forma de estar chamando o bancário para participar, as pessoas dando ideia, e estamos aí para a gente estar disseminando essa nova forma aí, pelo menos por enquanto, na pandemia. Obrigada, Lili. Eliana Brasil, presidenta por 2 gestões do Sindicato dos Bancários. Eu vou fazer uma saudação agora e chamar o nosso presidente eleito. Boa noite, Ramon, seja bem-vindo. Parabéns pela eleição, parabéns à chapa 1, né, toda. E conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência, Ramon, porque, como disse a Eliana Brasil, foi um momento muito difícil, a primeira vez, né, que o sindicato teve essa experiência, mas, ao mesmo tempo, é uma votação muito grande, muito expressiva. Como é que foi fazer campanha nesse cenário digital, um cenário com muitos trabalhadores, né, e trabalhadoras bancários fazendo um trabalho remoto, e como é que foi a expectativa toda dessa eleição? Olá, Mariana. Boa noite, presidenta Magali, boa noite, presidenta Eliana, boa noite, companheiradas, companheiros, aos bancários e às bancárias que estão nos assistindo. Primeiro, parabenizar a Magali e a Mariana pela iniciativa de estar fazendo essa primeira live, né, na página da FETRAF. Para mim é um momento duplamente histórico. É a primeira vez que eu participo de uma live, a primeira vez que eu estou participando da live da FETRAF, triplamente, na verdade, né? E a primeira vez que uma chapa é eleita de forma virtual aqui em Belo Horizonte e região. Para a gente foi um desafio muito grande, né? Primeiro, as eleições que sempre aconteceram historicamente de forma presencial e eleições que a gente está acostumado a fazer pelo Brasil afora, de repente veio uma pandemia inimaginável, coisa de cinema, parece coisa de cinema, e nos fez mudar toda a rotina do sindicato, toda a rotina que a gente está acostumado a fazer durante as eleições
sindicais do Brasil afora, dos sindicatos cotistas, e aqui em BH. E eu acho assim, quando acontece o desafio, a dificuldade, é quando nós, dirigentes sindicais, a gente mais gosta, né? É quando dá mais, como fala o presidente Lula, né? Quando dá mais tesão na gente. E a gente estava numa ansiedade muito grande, eu e a Eliana Brasil, a gente estava numa ansiedade todos os dias, pensando em como é que ia ser a eleição, como é que a gente faria a eleição, como que a gente ia dialogar com o bancário, porque a gente, no Sindicato dos Bancários de BH, assim como outros sindicatos também na base da Contraf e CUT, não estão muito ainda familiarizados com essa questão da comunicação feita de forma virtual, WhatsApp, rede social, e a gente estava com esse desafio. Poxa, como que a gente vai fazer a campanha? Né? Como é que a gente vai chegar até o bancário? Porque uma grande preocupação que a gente tem é de preservar a saúde, a condição dos bancários dentro do ambiente de trabalho, a sua saúde, as condições de higiene, as condições de trabalho, porque acaba que a gente indo na agência, a gente pode estar levando, ou a gente pode estar pegando o vírus. Então, foi todo um conjunto, um contexto, né, que criou na gente muita expectativa e criou na gente uma vontade de ter uma organização muito bem feita para que tudo desse certo no final. Eu acho que a organização da nossa chapa, ela trabalhou de uma forma muito alinhada, junto com a presidenta Eliana, junto com o resto da diretoria que foi eleita nessa chapa, e é isso, o resultado está aí, né? Quase 98% da categoria, mais de 5.100 votos, elegendo a chapa 1, dando esse voto de confiança à chapa 1, para continuar o trabalho, para continuar a resistência na garantia dos direitos dos bancários da categoria bancária. Foi um desafio muito grande, mas foi muito bom. E a gente tem a perspectiva de que é uma coisa que veio para ficar, sabe, Mariana? A gente vai ver aí como é que vai ser as eleições dos próximos sindicatos a nível Brasil. Tem o Sindicato de Curitiba agora, o Sindicato de São Paulo também vai fazer eleição virtual, outros sindicatos afora vão fazer eleições virtuais, e creio eu que deve vir para ficar. Eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. Obrigada, Ramon. Vou voltar uma perguntinha para a Eliana. Na verdade, sim, né? A gente vai viver novas mudanças, agora um novo jeito de fazer o movimento sindical, né? Mobilização e também eleições e assembleias, né? Esse ano é um ano de outras eleições e assembleias importantes também. E acho que a experiência dos sindicatos bancários de BH vai trazer um acúmulo para a categoria, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Eliana Brasil, você esteve à frente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte região por 2 gestões, né? E atravessou um período muito singular, né? Durante a sua gestão, porque foi um período de retrocessos muito profundos da democracia na valorização das nossas empresas públicas, que conversa diretamente com os bancários, né? Por causa da Caixa Econômica e por causa do Banco do Brasil e outros bancos públicos, e porque é marcada por perdas muito grandes de direitos dos trabalhadores. Como é que foi ser uma mulher também, né, que é um desafio a mais, estar à frente de uma entidade com o tamanho, com a responsabilidade do Sindicato dos Bancários de BH e região, e vivenciar toda esse cenário de perda de direitos? Ô, Mari, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava. Logo que eu assumi o sindicato, eu lembro do projeto de lei 555, que era o Estatuto das Estatais, que era para abrir eu não lembro se foi logo no começo, quando que foi, mas assim, abrir o estatuto para se tornar SA, todas elas, né? Todas as empresas municipais, estaduais, federais, e com um trabalho muito grande aí da Rita Serrano, uma parceira, conselheira da Caixa Econômica Federal. Tivemos a eleição da Dilma, que foi muito difícil, a reeleição, né, da Dilma. Nós passamos pela reforma da Previdência, lutamos, fizemos todos os jornais, fomos para dentro das unidades, fazer debate com os bancários. Nós vivemos a prisão do Lula, porque a prisão do Lula não foi prender um companheiro do PT, tá? Tinha muita coisa por trás, e a gente fazer esse debate muito difícil com a categoria, a reforma trabalhista,
a terceirização sem limites. Então, a gente fica vendo assim, foi muito, muito difícil e a gente achava que ia ter um fim. Mas com esse governo que está aí, por incrível que pareça, as medidas provisórias vão acontecendo e elas vão vindo e vão piorando cada vez mais a vida do trabalhador, né? Então, eu não vejo mais... A gente não vai ter paz. Você vê que toda medida provisória chega, é a medida provisória da carteira verde e amarela. Aí eles vão e colocam assim, bancário tem que trabalhar os sábados, bancário tem que trabalhar 8 horas por dia. Aí vem uma outra medida provisória sempre tirando o direito do trabalhador. Quem está sempre pagando o pato, quem está sempre aí na berlinda dessas medidas provisórias todas que a gente está vivendo atualmente, é só o trabalhador que está pagando. Infelizmente, perdemos sim, com a reforma trabalhista, essa questão da terceirização. Só um parênteses que eu acho que vale a pena a gente começar essa discussão aqui. Quando tem o caso de uma suspeita de Covid, ou se tem um caso dentro de uma unidade bancária da Covid, eles fazem a limpeza, a sanitização ou a limpeza do local e trocam toda a equipe vai para a quarentena. Terceirizado, não. O terceirizado continua. Ele é descartável. É isso que essa terceirização sem limite trouxe. Mas, então, eu só te falo o seguinte, não cansamos de lutar. Eu entrei no sindicato lutando, contra o governo, contra as reformas, contra companheiros, né? Infelizmente, companheiros que não admitem, se tocou na questão de ser mulher, assim, como que a questão de uma presidenta está assumindo, como é que isso incomodou a diversos companheiros. Então, a gente vê que o machismo ele não está longe da gente, está muito próximo ao movimento sindical. Mas vencemos essas barreiras todas, assim, eu acho que a gente vai conseguir um dia retornar. Eu tenho essa esperança da gente, o que a gente perdeu, a gente conseguir reconquistar, né? Vai precisar de muita luta, e eu vejo que a moçada, essa rapaziada aí, está enxergando. Eu acho que eles acharam que era tudo muito fácil e eles estão vendo que pode perder. Depois a gente vai ter mais tempo de falar dessa nossa luta diária aí, né? É isso. Magali, fazer uma pergunta. Lili, eu quero fazer uma pergunta para a Eliana. Lili, aproveitando, né, que você faz esses enfrentamentos, né, que teve na sua gestão, e não foram poucos, foram muitos. A gente foi às ruas várias e várias vezes, fomos a Brasília, lutamos junto aí com todos os nossos sindicatos e com todos os trabalhadores para impedir várias reformas. Nós estamos vendo um governo que ele tem governado com MPs, né? MPs, e todas as MPs ele coloca sempre retirada de direito do trabalhador, sempre coloca, ele mexe na CLT, ele rasga todos os nossos direitos. Mas a minha pergunta é mais com relação ao decreto, né, desse auxílio emergencial. Você é funcionária da Caixa, né, nós sabemos, Sim. E assim, como que você viu a forma que lançou esse decreto, e assim, nós vimos, né, os bancários da Caixa Econômica Federal extremamente sobrecarregado, porque centralizou apenas no banco público. Eu gostaria que você passasse para nós, a nossa coordenadora também da CE Caixa, né, e funcionária, lógico, da Caixa Econômica Federal. Como que foi enfrentar esse momento aí? Bem, antes de mais nada, eu gosto muito dessa questão nossa do Comando Nacional, né? O comando, acho que as pessoas têm uma ideia, mas reúne todos os sindicatos ligados à Contraf, ligados à CUT, alguns não são ligados à CUT, mas são ligados à Contraf, as federações, então, assim, são os bancários do país inteiro, né, reunidos.
E a Comissão dos Empregados da Caixa sentiu o que estava acontecendo nas agências. Foi um programa que foi lançado. Nós queremos que o cidadão receba esse auxílio, porque é um momento de pandemia, um momento que ele tem que ficar em casa, são os pequenos comerciantes, são aqueles que estão na rua, são as empregadas domésticas, as diaristas, e temos toda essa visão, né, lógico, do todo, mas só que 70% dos empregados da Caixa foram para home office, por diversos motivos, por saúde, para obedecer à questão da circulação, me faltou aqui a palavra agora, um tempo em casa, uma semana em casa, depois o rodízio, né? E nós fomos, né, Magali, fomos e procuramos a FENABAN e pedimos ajuda, nós estamos pedindo ajuda, para que outras unidades bancárias, para que os bancos privados, eles nos auxiliem, eles têm condição de auxiliar ao pagamento. Mas eu acho até ruim falar isso aqui, não tem como a gente provar, mas a gente vê o que está acontecendo. Foi negado pelo presidente da Caixa esse auxílio. Esse momento gerou muita unidade do bancário, sabe? As cartinhas que a gente viu surgindo na internet, que os bancários do Bradesco, os bancários do Itaú, do Santander, mandando para os vizinhos ali da Caixa, sabe, falando, a gente quer ajudar vocês. Então, assim, foi um programa que ele foi colocado, precisava realmente, mas precisava de ter mais, de sentar e fazer uma coisa mais pensada, mais elaborada, mais pensada mesmo, né? Mas como a gente viu que a gente está vivendo nesse governo, é tudo assim, atira e vamos ver no que vai dar. A gente coloca esse programa e vamos ver no que vai dar. Não somos, nunca fomos de jeito nenhum contra. A Caixa é um banco social, mas só que da forma que foi colocado, junto com os outros programas sociais, Bolsa Família, seguro-desemprego, pagamento de PIS, FGTS, liberação do FGTS aniversário, foi uma superlotação. E, fora isso, a falta de informação. A falta de informação foi muito grande. O governo não soltou um programa assim na televisão, que fosse para a televisão falar, que fizesse umas cartilhazinhas bem simples para a população poder entender, com desenhadinhas, sabe? Então, a gente viu que, assim, vamos soltar o nosso nome. Nós somos bons, vamos soltar os R$600, mas sem nenhum projeto, nenhuma articulação, inclusive com a categoria, né? É isso que eu senti, Maga. Obrigada, Eliana. Realmente passamos momentos muito difíceis, né? Ainda estão passando. Quero agradecer, a gente está vendo aqui a Maria Rita Serrano, a nossa conselheira, né, da Caixa Econômica Federal. Que bom ter você e vários companheiros entrando, o Robson, o Elbert, né, que é o nosso secretário de imprensa. Obrigada aí por vocês estarem com a gente nesse momento. Ô Lili, eu queria agora, na verdade, Mariana, se me permitir aqui, direcionar minha pergunta para o Ramon. Né? A gente colocou a questão do auxílio emergencial, a pandemia. O Ramon é o nosso coordenador também estadual do Banco da COI, né? Itaú, está nos representando sempre muito bem. Ramon, eu queria que você falasse para a gente com relação a essa pandemia. Né? Nós percebemos que os casos em Minas Gerais eles começam a avançar. A gente estava numa situação de conforto, a gente vê bancários já, tanto da Caixa como bancos privados, nós temos exemplo aqui de Juiz de Fora, onde tivemos 3 companheiros, né? E esse número aumentou com Covid positivo na agência do Banco Itaú. Esse número aumentou, mesmo tendo feito sanitização, colocado em quarentena. A gente tem uma preocupação muito grande, porque hoje, em Juiz de Fora, talvez pela proximidade com o Rio de Janeiro, são 14 casos de bancários testados positivo o Covid. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né, sobre esse momento extremamente difícil que todos nós estamos passando.
O momento, ele é muito delicado mesmo, né, Magali? É igual eu falei na minha fala inicial. Parece, às vezes, um filme de cinema, né, que a gente está vivendo e que a gente nunca imaginou que ia passar por ele. Infelizmente, a gente, no Brasil, o governo federal, que devia estar arregaçando as mangas e está traçando estratégias, né, para que isso fosse minimizado, o impacto dessa pandemia ele fosse minimizado, a gente vê um governo federal batendo cabeça, né? A gente vê um governo federal onde o presidente fala que morreram milhares de pessoas e fala, e daí? Né? Eu não sou Messias, eu não faço milagre. Né? A gente vê trocas e trocas de ministérios, o Ministério da Saúde, por exemplo, 2 ministros já entraram e saíram. E, infelizmente, a gente perde um pouco em termos de estratégia de governo federal. Aqui em Minas, o nosso governo, infelizmente, não tem os casos de Covid, eles não são, na sua plenitude, divulgados de forma exata. A gente tem uma subnotificação. A gente não consegue fazer a contento os testes que deveriam ser feitos para que a gente conseguisse demonstrar para a população os efeitos do Covid, dessa pandemia, em Minas Gerais e Belo Horizonte, nas grandes cidades. Né? O que a gente viu foi alguns decretos que saíram, principalmente em Belo Horizonte, um decreto que saiu para o uso obrigatório de máscaras, o comércio fechado, né? E mesmo assim, no início da pandemia, o comércio, nem em todo o comércio estava fechado, alguns comerciantes estavam indo ao contrário do que o decreto falava, mas o mais importante é que a nossa categoria, a nossa organização, que é nacional, e a Eliana Brasil coloca de forma muito cirúrgica, né, é que o Comando Nacional, que é representado por todos os sindicatos filiados à CUT e todas as federações, né, teve um papel importantíssimo desde o dia 12 de março. Né, nós conquistamos várias coisas em mesa de negociação. A gente escuta o bancário perguntar para a gente está o dia a dia na base, o bancário fala, poxa, mas vocês deviam ter judicializado para que as agências não abrissem, para isso, para aquilo, mas nem sempre a judicialização é o melhor caminho. Na verdade, ela nem é o melhor caminho. O melhor caminho, ele passa pelo caminho da negociação, que é o que o Comando Nacional, junto com a FETRAF, junto com o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, construiu desde o dia 12 de março, quando foi decretada, se não me engano, decretada a pandemia dia 11, dia 12, a gente já estava sentando na mesa com a FENABAN para discutir o que a categoria bancária iria fazer para poder amenizar o impacto para a categoria bancária. E aí a gente conquistou muita coisa. Né? A gente conquistou, por exemplo, nos bancos privados, nos maiores bancos, que não fossem feitas mais demissões. A gente conseguiu que todos os bancários tivessem equipamento de segurança, máscara, álcool em gel. Né? A gente conseguiu criar um comitê de crise com representantes dos trabalhadores, representantes dos banqueiros, né, que pudesse filtrar todos os casos de problemas relacionados à Covid a nível nacional, e que permitiu com que cada sindicato fizesse o seu trabalho de base de fiscalizar se todos aqueles protocolos que foram negociados em mesa fossem cumpridos, né, e de fato estão sendo cumpridos. Eu acho que isso é um grande avanço para a categoria bancária, isso mostra o nosso poder de negociação, né, e, infelizmente, o governo federal não tem ajudado muito. Né? Na verdade, na minha opinião, acho que ele mais tem atrapalhado do que ajudado, porque a partir do momento que a gente tem um governante que vai para a mídia falar que não é uma crise de saúde sanitária, é uma gripezinha, deixa a população angustiada, deixa o trabalhador angustiado, né? Porque nenhum empresário chegou na mídia e falou, olha, vá trabalhar porque eu vou garantir para você a sua vida. Eu vou garantir para você que você não vai pegar o Covid. Nenhum empresário fez essa promessa para nenhum trabalhador. Mas a pressão é enorme para que as lojas abram, para que o comércio abra, para que a economia volte a funcionar. Né? E, infelizmente, quando a gente coloca na porta do banco que a vida não pode valer mais que o lucro, né, essa é uma verdade absoluta, porque não pode valer mesmo, não.
Inclusive, Belo Horizonte começou uma reabertura gradual agora, né, presidente Ramon eleito, né, presidente eleito. Como é que o sindicato agora já se prepara, né, uma pergunta que serve tanto para o Ramon como para a Eliana. Como é que vocês se preparam agora para essa etapa de começo de abertura do comércio em Belo Horizonte? E depois, na sequência, tem uma para a Magali também sobre essa abertura. Mari, antes de você vai fazer a pergunta sobre a abertura, né? Eu queria agradecer aqui a presença do Almir, tá? O Almir é secretário da CONTRAF, né? Ele faz o debate da questão racial, e a gente viu o genocídio, estamos vendo o genocídio contra negros, né? Isso, sim, muito nos entristece, o avanço e a morte de negros aí por violência, estão chegando atirando, é adolescente, é criança. Então, Almir, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Ramon, como é que o sindicato se prepara? Normalmente eu passo para a minha presidenta, então, viu, Mariana? Primeira presidenta. Primeira minha presidenta. Ô, Mari, hoje nós tivemos, nem foi hoje, sabe? Durante o fim de semana, eu passei um fim de semana assim, muito triste, que as pessoas assim, receberam, eu estou falando da Caixa, tá? Da Caixa Federal, e eu fiquei sabendo que em banco privado também. De acordo com o decreto do prefeito, que as agências teriam que abrir de 8 às 16. Em outros locais, 10 às 16, mas esse 8 a 16 pegou, porque as agências estavam abrindo, já com um acordo nosso, Comando Nacional com a FENABAN, de 8 às 9 atendia aqueles casos das pessoas em situação de risco, de 9 às 10 atendiam mais outras pessoas e aí iam até às 14 horas. Tudo muito conversado, estava tudo muito acertado, lógico que com alguma coisa aqui, outra coisa ali, mas com esse decreto do Calil, os banqueiros, né, os representantes dos banqueiros aqui na cidade de Belo Horizonte começaram no dia de ontem, domingo, todo mundo tem que chegar às 8 e vai sair às 16, que o decreto fala abertura às 10 e fechamento às 16. Então, meu domingo ontem foi praticamente entrando em contato com o coordenador da CE, entrando em contato com a Juvande, com a Ivone, para a gente ver o que poderia ser feito junto à FENABAN, porque é um acordo que nós temos. E acordo assinado ele tem que ser cumprido, né? Então, parece que hoje a FENABAN iria soltar um comunicado, porque nós conseguimos, desculpa, até esse histórico eu achei que a Magali ia fazer, deixei, mas a gente conseguiu que o Banco Central soltasse um comunicado de horário, né? Não me lembro bem, Magali, de 10 às 14, com esse atendimento aos clientes aí, né? Que pudesse ter, para não ter o contágio, né? Dos clientes em situação de risco. E, assim, o que a gente vê é que ninguém sabe para onde que vai. É onde o Estado do Rio de Janeiro faz de um jeito, Belo Horizonte faz de outro jeito, Juiz de Fora faz de outro jeito. A gente está sem comando, realmente está sem comando. Então, quando o Calil ele coloca, e as pessoas estão respeitando muito o Calil, assim que teve a pandemia, ele foi bem, bem restrito nas ações. Então, os bancos, não sei se os superintendentes, mas assim, teve banco privado e teve a Caixa Econômica Federal, vamos abrir às 8 e fechar às 16. Então, hoje eu ainda realmente não tive resposta, mas a situação nossa foi de comunicar aos banqueiros para que a FENABAN voltasse a conversar com os representantes aqui da cidade. E o que a gente pode, complementando a Eliana Brasil, né, o que a gente pode garantir, Mariana e Magali, é que o sindicato ele vai continuar lado a lado dos bancários. A gente ainda não sabe muito bem o que está por vir, né, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né, e quando começar os bancários voltarem à normalidade, a categoria bancária começar a voltar, se Deus quiser em breve, pode esperar que o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte vai estar ao lado dela,
garantindo as condições de saúde, garantindo as condições de trabalho, né, e como sempre fez, e como sempre vai continuar fazendo, garantindo os direitos, garantindo as conquistas da categoria, né, e defendendo os interesses da categoria. Lili e Ramon, eu acho que Eliana tocou numa questão que realmente a gente não tem um governo preocupado com essa pandemia, né? A gente tem um governo que manda as pessoas irem à rua, manda fechar o Supremo, fechar o Congresso, né, extremamente antidemocrático, manda todo mundo se armar para enfrentar uma ditadura. E se a gente tivesse uma diretriz, né, geral, eu acho que cada município, cada governo faz de uma forma, eu acho que isso ajudaria muito. Então, assim, o governo que, inclusive, receita remédio aí, que hoje eu vi muito rapidamente, que o teste pode levar à morte, né? Então, assim, não existe um estudo, mas ele está receitando remédio. Então, assim, é bom lembrar que, desde o início, a gente veio conversando, desde o dia 12, como o Ramon falou, com os banqueiros, né, com a FENABAN, para preservar a vida do bancário, para ter segurança, preservar também a vida do cliente, ter aquele isolamento. A gente percebe o crescimento disso, né? Hoje nós já estamos sendo o epicentro, já somos segundo, né, em casos de morte, assim, do mundo, já ultrapassando aí, não lembro muito bem se foi a Rússia, né, ou se foi a Alemanha, alguém pode me ajudar aí? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, nós ultrapassamos os Estados Unidos, já somos segundo, não é isso? Eu sei que a gente estava em terceiro. A gente ultrapassou a Rússia, né? A gente está atrás dos Estados Unidos. Estados Unidos, isso. Então, eu sabia que tinha Alemanha e Rússia aí. Então, assim, e aí nós estamos sempre preocupados. Nós tivemos uma mesa, e desde que começamos a negociar com os banqueiros, é bom recordar isso, cada semana, às vezes a gente reuniu mais de uma vez por semana para a gente ir ajustando as coisas, porque tinha problemas, às vezes o gestor, né, de não aplicar o protocolo correto. Hoje a gente vê agências mudando o protocolo, que aí coloca em risco o bancário, coloca em risco a população. Nós fizemos a última reunião onde conseguimos a telemedicina para estar dando atendimento, dando suporte ao bancário, dar uma tranquilidade, né, de testar esses bancários. Então, assim, cada dia, né, como a Lili disse, já entramos em contato com a FENABAN, porque solta decretos e coloca. Eu vi um absurdo do deputado mineiro, né, do Diego Andrade, SL, a Mariana me fala do partido PSD, querendo abrir a agência da Caixa de 8 às 22 horas. É um absurdo. O trabalhador da Caixa, ele é uma vida que está ali também, que a gente precisa preservar, né? Então, onde que tira isso de abrir de 8 às 22 horas? É umas coisas muito insanas, né? Que a gente percebe isso muito porque também nós não temos nenhuma orientação, né, nacional, minimamente, que regra as coisas, né? Minimamente. A gente tem um exemplo desse decreto aí, que foi soltado a Caixa Econômica Federal, e o problema, né, daquela tanto de gente na agência foi justamente o decreto que soltou sem um estudo, sem uma programação, né, e isso colocando em risco não só os trabalhadores bancários da Caixa, como a população, os clientes que estavam ali se aglomerando, porque todo mundo hoje precisa do dinheiro. Nós estamos vivendo uma recessão, e é importante ressaltar que os sindicatos, né, que o comando, junto com a FENABAN, a gente tem constantemente conversado, buscando essas soluções, buscando, vamos dizer assim, evitar problemas como esse, que já estava resolvido, aí vem decreto, então vai abrir aqui em Belo Horizonte de 10 às 16 horas. Né? Então, isso é muito complicado, as coisas, cada lugar agir de uma forma. É isso. Falando em cada lugar agir de uma forma, a FETRAF tem 8 sindicatos filiados, né, Magali? Sim. E você acompanha diariamente também com esses diretores. A gente tem
vários deles participando com a gente. O Robson de Juiz de Fora já mandou mensagem, a Elisete também, de Cataguases. Como é que está esse acompanhamento agora, não só em relação ao Covid, mas em relação às pautas dos bancários, esse contato da FETRAF dando uma assistência para os sindicatos durante essa pandemia? Mariana, a gente, como o Ramon colocou, né, nós temos um comitê de crise, mas geralmente os problemas que aconteceram, se o banco não cumpriu o protocolo que tinha que ser cumprido, é ação sindical, né? Sempre eles entram em contato com a federação. Como eu disse, eu sou também coordenadora da COI do Bradesco, o Ramon do Itaú, a Lili da CE Caixa. Então, às vezes, quando tem um problema localizado, a gente passa para esse coordenador ou passa para o coordenador nacional, né? E aí a gente busca, junto com os sindicatos, a solução, a resolver aquele problema. No caso de Juiz de Fora, quando o Robson, né, e o sindicato, a TAIO, entrou em contato, eles estavam para abrir a agência. A sanitização não tinha sido uma sanitização, tinha sido uma limpeza, isso fugiu o protocolo que estava negociado. Então, o que nós fizemos? Vai o sindicato cedo, não deixa abrir. Nós não podemos colocar em risco a vida dos bancários e dos clientes da agência. E aí, isso foi feito no mesmo dia, coincidentemente, teve uma outra agência do Santander com Covid positivo. Então, assim, a gente tem a medida, né, como eu te falei, as coisas elas acontecem diariamente. Às vezes é uma questão do gestor, não é de agir sem seguir o protocolo. Nós tivemos um exemplo de uma agência, também de Juiz de Fora, que o rodízio não estava sendo feito, né, mas era um entendimento errado do gestor. E aí nós entramos, intercedemos, e começou a ser feito esse rodízio. Isso é muito importante, né, Magali? Porque esse papel de fiscalização do sindicato, né, daquilo que foi negociado com a FENABAN em mesa, o sindicato ele tem essa preocupação, né, nós da FETRAF Minas, os sindicatos filiados à FETRAF, de fazer essa fiscalização no local de trabalho, né, porque a gente tem esse contato direto com a base. Só para a gente ter noção de alguns números, a secretaria, que a Mariana perguntou, né, em relação a Belo Horizonte, está voltando, né, a abrir o comércio e etc. Eu acho muito prematuro, né, a gente tem, os números, eles mostram que ainda é prematuro, né, se a gente pegar os números da manhã de domingo do dia 24 até essa segunda-feira, foram mais de 294 mineiros infectados com o vírus. Né? E esse número total de março é de quase 7 mil, 6.962 casos espalhados nos 385 municípios de Minas Gerais. Né? Então, se você for pegar pelos números, eu acho que é muito prematuro o governo, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, está voltando está acabando com esse isolamento de forma gradual. Eu acho que é muito prematuro. A gente tende, né, a poder voltar com aquela curva crescente novamente de infecções, né, e que depois vai obrigar ao governo, a população, a ter que tomar uma medida mais drástica, até um lockdown. Então, eu acho muito prematuro, eu acho que não é o momento ainda, eu acho que podia se esperar um pouco mais para ainda ver o comportamento do vírus a nível nacional e especificamente em Minas Gerais. Até porque as experiências, né, de alguns países que fizeram essa reabertura, ela mostra que a segunda leva de contaminação, ela ainda é mais dramática do que essa primeira, né? Então, acho que os próximos dias, hoje você postou nas suas redes sociais logo cedo, né, ou ontem, que era para manter o isolamento, né? A FETRAF tem feito esse cuidado também, pediu para que os funcionários permanecessem trabalho home office por enquanto, para a gente ver como é que está esse cenário, como é que vai se manifestar esse cenário em Belo Horizonte nos próximos dias. Lili, nós começamos a entrar nos últimos... Mari, oi? Está nos últimos minutinhos, mas só porque teve um comentário aqui do Paco. Vários comentários. Vários. Obrigada aí, tá? Todos novamente. É bom, pelo menos, ver vocês é ótimo, né? Mas, pelo menos, ver que as pessoas também estão participando.
a questão da subnotificação em Minas Gerais. Né? Isso é uma coisa assim, várias pessoas têm, na live que eu participei, essa é a minha segunda, também foi feito isso, né? A gente pega, parece estar confortável, realmente o hospital de campanha não está sendo utilizado ainda, né? Os leitos de UTI, 39% estão sendo utilizados por Covid. Mas as mortes, aí tem casos aí que eu sei que está em estudo. Então, essa subnotificação realmente é preocupante aqui em Minas Gerais, porque eu acho que é o que a gente colocou, né, Lili, na última mesa nossa do comando, é preciso transparência nesse momento. Então, assim, teve algumas agências que simplesmente colocou as pessoas em casa, né, fechou a agência e não informou qual colega estava ali testado positivo. Então, assim, nós solicitamos isso à FENABAN, solicitamos isso aos bancos, que tivesse transparência, para que as pessoas tenham tranquilidade, né? E aí, essa questão da subnotificação, acho que nos remete à não transparência aqui no estado de Minas Gerais. É só esse comentário, Mariana. Desculpa. Não. Eliana Brasil, um balanço desses, para encerrar, né, do que a gente pode esperar de trabalho agora, compartilhado um pouco com o Ramon, esse momento de transição online também, né? Você assume a diretoria de comunicação, eu espero que a gente fique mais próxima também, espero poder ajudar, né, para a gente ter esse trabalho virtual agora mais consolidado. Uma saudação, um agradecimento e algumas palavras para a categoria agora, esse período. É emocionante, viu? Você sabe que eu sou a pessoa mais emotiva que eu acho que tem no meio sindical, isso. Eu choro à toa, mas assim, é por uma boa razão, sabe? Quando eu falei do comando, que eu falei dessa união que tem no país inteiro, é um aprendizado, a gente aprende como que a categoria bancária ela é forte, como que essa questão união faz a força, realmente a união faz a força. Se a gente estivesse sozinho, a gente não tinha conquistado nada do que a gente conquista, que a gente tem conquistado. Mesmo perdendo, você fala, foram muitas perdas, mas assim, eu fico com a esperança que a gente vai conquistar, sabe? É o momento que a gente está passando de uma extrema-direita no poder, mas eu já tenho idade para dizer que eu vivi muita coisa, eu venho da época da ditadura, eu era muito menina, mas meu pai médico, socialista, então eu o acompanhei e não perco nunca a esperança, né? Isso que a gente aprende. Estar à frente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte região um aprendizado, não foi um aprendizado, foi um convívio. E estar na base, estar dentro de uma unidade bancária, isso traz um alento para o coração. O meu filho, quando eu chego em casa, ele olha para mim assim e fala: hoje você foi para a base, né? Que você está toda feliz. Quando eu estou emputecida, hoje você ficou só dentro do sindicato. Então, assim, esse contato com o bancário, você entender das necessidades, você poder resolver um problema ali em loco, você poder trazer um problema e dar uma ligação, faz uma ligação, conversa com o diretor de um banco, e você consegue. Isso é emocionante, isso é emocionante. E eu só tenho que agradecer cada uma desse bancário. É engraçado que a gente vai num prédio de 500, 600 bancários e eles assim tratam a gente com tanto carinho, e chega um e fala assim: o que o sindicato está fazendo? O que o sindicato vai fazer? E você chega em casa todo mal-humorado. A gente tem que... não tem 100% de aprovação, né? Tem um no meio de 500. Então, é um exercício e é gostoso. Depois, quando as pessoas falam assim: Eliana, olha o índice de aprovação do sindicato, olha o trabalho que vocês têm feito. E outro dia eu fiz um áudio num grupo, eu odeio grupo de WhatsApp, porque eu prefiro live, que eu fico vendo vocês, eu olho para onde que a Magali está olhando, onde é que o Ramon está olhando, mas a gente está vendo que ninguém está bom língua de fora, né? Agora, esse negócio de WhatsApp, as pessoas ficam, que o sindicato não faz nada.
Aí hoje, na hora que vocês me chamaram aqui para essa live, eu fui ver o que nós fizemos durante 6 anos. Nossa, não saímos um dia da rua, não saímos um dia de dentro das agências, só lutando, só brigando e conseguindo, sabe, que a gente não perdesse aí, pelo menos dentro da categoria bancária, nós não perdemos aí as conquistas, né? Nós mantivemos a conquista e ainda tivemos aumento real. E para finalizar, é um setor que eu adoro, é essa questão da imprensa. Acho que demos uma cara nova, conseguimos dar uma cara nova. O meu filho ele é dessa área e ele agora, em home office, eu fico escutando ele debatendo employer branding, não sei mais o que, todos os termos em inglês assim, mas ele tem me auxiliado muito e eu acho que a gente vai fazer uma gestão bacana, com novidades. Espero contar com você, Mariana, lógico, sabe? E o Ramon é jovem, é isso que eu acho que importa, assim. Ele entende muito dessa comunicação, que ela tem que se modernizar, assim como todo. A gente está se modernizando aqui agora, né? Então, acho que é isso. Estou aí de coração mais 3 anos nessa luta aí. E à frente também, né, Magali, se assim for, da CE Caixa, né, representando Minas Gerais na Comissão dos Empregados da Caixa. É isso. Obrigada, Eliana. Nada. Ramon, uma saudação para fazer um balanço do que nós esperamos, quais são as perspectivas próximas agora da nova direção do sindicato, os primeiros desafios, o que vai pautar o sindicato, os próximos passos dessa nova gestão dos sindicatos bancários de BH e região. Olha, Mariana, é importante a gente lembrar que a Helena Brasil ela foi eleita, né, no primeiro mandato dela, com perto de 88% dos votos da categoria, e no segundo mandato dela com 89% dos votos válidos. E agora a gente caminhou aí para os 97% dos votos válidos. Isso mostra que o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região é um sindicato de luta. Ele é um sindicato de verdade, né? É um sindicato atuante, é um sindicato que defende o seu trabalhador. E isso não vai mudar. E isso o sindicato ele tem na sua essência, é a sua alma, é o seu espírito, é a vontade que cada diretora e diretora do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região tem em si. Porque ninguém está lá para brincar, ninguém está lá brincando de fazer sindicato ou de defender uma categoria. A gente está lá para defender mesmo, de verdade, custe o que custar, seja a hora que for. Agora, grandes desafios estão pela frente, porque o sindicato ele nunca vai deixar de ser um sindicato de luta. Enquanto nós permanecermos lá, ele nunca vai deixar. Mas existe um desafio premente que está aí, né, que a gente até conversou sobre isso na entrevista que eu pude ceder a você lá na FETRAF, é como dialogar, né? Como é que é essa nova comunicação? Nós temos hoje grande parte da categoria bancária que nasceu já com a internet aí, né? Nem nasceu na transição, já nasceu, já tinha internet, já nasceu, já tinha rede social, vive no WhatsApp, se comunica pelo WhatsApp, se comunica pela rede social, né? É um ser totalmente ligado à tecnologia, né? E isso o sindicato ainda precisa, sim, vamos dizer, se essa palavra for certa, encaixar. Eu acho que isso ainda tem que unir, sabe? Essa nova forma de comunicação. Não estou dizendo que a gente não comunica com a categoria bancária, a gente se comunica. A gente está lá no dia a dia, a gente sabe dos anseios dos bancários, o que os bancários querem, precisa. Mas será que, de fato, a gente está falando a língua que o bancário espera que nós falemos? Né? Será que, de fato, nós somos ainda, para aquele bancário, a esperança do dia a dia? Será que nós somos para ele o ponto de refúgio
daquele dia que ele teve cansativo, ou daquele mês que ele foi mal avaliado por um feedback que foi feito pela gestão, que foi um feedback que não foi legal, né? O sindicato ele precisa também estar antenado a isso. A gente precisa ser esse porto seguro novamente, a gente precisa ser esse porto de esperança, né? E para isso a gente tem que trazer o sindicato, o bancário e a bancária, para dentro do sindicato novamente. Falar a mesma língua que ele, estar antenado ao que ele quer, ao que ele precisa, ao que de fato para ele faz significado, né? Repito mais uma vez, não que a gente não esteja fazendo, mas a gente precisa ir se renovando, a gente precisa ir mudando de acordo com que o ambiente que está lá fora muda, porque se a gente não for mudando, a gente vai deixando de falar da mesma forma, vai deixando de ter esse encaixe, esse enlace, né? E a gente tem feito isso, a gente tem se renovado, a gente tem buscado as redes sociais, a gente tem conversado mais nos WhatsApps, a gente fez uma eleição 100% virtual, a gente fez recentemente assembleias do Banco Itaú, do Banco Santander, da BV Financeira, que se a gente fizesse presencialmente no sindicato, talvez nós não teríamos a grande representatividade que nós tivemos na eleição que foi, na assembleia que foi virtual, né? Então, isso tudo a gente tem que ir pensando, isso são desafios que estão em voga, né, que estão borbulhando e que a gente tem que ir tendo um olhar mais carinhoso sobre isso para que a gente consiga ter a mesma linguagem, né, para que a gente consiga dialogar melhor com a categoria. E o grande desafio que a gente tem esse ano, que é a nossa campanha salarial, né? Infelizmente, a Covid-19, ela tomou a pauta das nossas reuniões, né? Mas nós temos esse ano uma campanha salarial duríssima, né? Uma campanha salarial numa conjuntura política gravíssima, numa conjuntura econômica desfavorável. Nós temos perspectiva de decréscimo, né, do PIB brasileiro, ele não crescer, ele decair. Então, assim, nós temos esse desafio pela frente que está aí batendo a nossa porta. O que a gente pode dizer é que o bancário e a bancária de Belo Horizonte região, é que o bancário e a bancária dos sindicatos que são filiados à FETRAF Minas, né, tem o apoio do seu sindicato, sabe que o seu sindicato é de luta, sabe que os seus representantes que foram eleitos aqui em Belo Horizonte, eleito com uma margem de votos muito grande, né, sabe que vai fazer o melhor e o que for necessário para garantir os direitos e para garantir as conquistas que nós temos. Obrigada, Ramon. Magali Fagundes. Presidenta, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do Comando Nacional. Você integra o Comando Nacional, tá? Desde o começo da pandemia, né? Imersa nas negociações, todas relacionadas ao Covid-19 e relacionadas a outros temas também que envolvem a categoria bancária, porque, como bem disse o Ramon, apesar da gente do Covid-19 dominar um pouco a pauta, nós temos outras pautas que ainda são importantes e caras para os bancários. Como é que acontece, como é que está hoje a relação da negociação com a FENABAN e o que está sendo debatido agora na mesa de negociação? Ô Mari, na verdade, nós fechamos um acordo de 2 anos, né? Então, a nossa CCT, ela está vencendo agora dia 1º de setembro, né? 31 de agosto, na verdade. E o que está colocado na mesa, nós pedimos a outra atividade, né? Porque a nossa categoria, ela não tira, os nossos sindicatos, né? Quer dizer, não tira da cabeça dos dirigentes a nossa reivindicação. A gente faz uma consulta base, nós fazemos encontros por banco, estaduais, nós fazemos encontro regional, e depois a gente faz uma conferência estadual, né, com todos os bancos, onde a gente discute, debate a nossa pauta, e a gente realiza os encontros nacionais por banco e a conferência nacional. Então, por conta desse isolamento, né, nós tínhamos construído já no início do ano, antes mesmo do Carnaval, a gente já tinha construído um calendário nacional,
onde a gente estaria fazendo agora em maio a nossa conferência estadual e a gente teria os encontros em junho. Então, está colocado esse ponto aí da nossa CCT, nós pedimos a outra atividade, né, porque, como você falou, a gente ficou focado esse período todo, focado, assim, priorizando, eu acho que corretíssima a decisão do comando, priorizando a discussão com relação ao Covid. Né? Fomos a primeira categoria a encaminhar para os banqueiros essa solicitação de prevenção, de discutir, de preservar a vida dos bancários e dos clientes. Então, isso está colocado, né? A gente espera ter uma resposta da FENABAN mais rápido, ainda não tem um retorno com relação a isso, mas é uma reivindicação que está colocada. Antes de encerrar, eu queria muito agradecer o Ramon, daqui a pouco, e desejar novamente sucesso para você. Quero dizer que a nossa amiga Neide está aqui nos vendo, é a presidenta do Sindicato de Campo Grande, também faz parte do comando. Um abraço, Neide, para você, obrigada por estar aqui. E a Eliana Brasil, uma parceirona, sabe? A Eliana faz parte comigo do comando, então eu acho que a gente conseguiu, ela colocou, o comando, ele é importante, porque tem gente de todos os estados, né? São umas 11 federações, mais os sindicatos da capitais. Não tem só a Central Única, não tem só a CUT, tem outras centrais que fazem parte do comando, e a gente consegue discutir, né? Ter um entre 500, né, Lili, que a Lili falou aí, contrário, a divergência é importante. E às vezes a gente diverge dentro do comando, mas eu acho que o comando, a minha avaliação é de que o comando ele vem acertando, né? Acertou na decisão quando nós decidimos um acordo de 2 anos. Foi a primeira vez, não, a gente tinha que ter acordo anual. E foi muito difícil tomar essa decisão, mas a gente conseguiu construir. Então, o que eu queria dizer, Lili, para você, agradecer muito, sabe? Assim, a gente conseguia estar conversando. Se eu estivesse com algum problema de não poder comparecer nas reuniões que a gente era convocado, ela me representava muito bem, e eu acredito, né, Lili, que também, porque por várias e várias vezes eu lembro que a gente teve a campanha e o baile dos bancários ia iniciar, sabe? E a nossa negociação, ela com a FENABAN, ela varou a madrugada, ela varou o sábado, ela varou o domingo, e a nossa presidenta tinha que estar no baile dos bancários, que era tradicional, né? Que a gente... mais uma coisa aí que nós temos que ver como é que vamos comemorar o dia do bancário. E aí ela falou assim, olha, você me representa, mas eu não posso deixar de ir. Eu falei, vai tranquila, e eu sei que ela foi. Então, é agradecer mesmo, tá? E eu tenho certeza, Ramon, que a gente vai estar continuando isso no comando, sabe? Continuando isso, eu acho que ajudando o comando nas soluções e mantendo essa unidade, que é o mais importante que a gente tem aqui em Minas Gerais. Então, agradecer demais a todos vocês. Lili, muito obrigada. Muito obrigada. Posso falar, Mari? Pode, claro. Hoje o dia é seu, sem tom de despedida, hein, Lili? Ainda tem ainda um trajeto. Não, lógico, mas assim, a Magali falando, além dessa parceria, assim, como que a gente consegue tanta coisa numa mesa de negociação? A gente conseguiu, dos banqueiros, uma suspensão de uma medida provisória. Olha, essa medida provisória passar, a gente segura até 31 de agosto. Lembra, Magali, da 905, a MP da carteira verde e amarela? Então, assim, olha a imensidão que é o comando, né? Nós duas participamos, mas se não pudesse as duas, uma participa, e é essa cumplicidade, essa troca, a gente tem certeza que um está fazendo o trabalho perfeito, uma está fazendo o trabalho perfeito para a outra, e eu sei que o Ramon veio para agregar, ele tem participado de reuniões nossas, e é uma delícia. A única coisa que eu quero dizer assim, eu vou ter muita saudade. Essa questão do comando, realmente, o Cardoso, ele fala, às vezes ele vai em São Paulo só para encontrar com o pessoal, né? O ex-presidente. E assim, porque a gente fica com uma coisa maior, vira uma amizade.
eu vi a Neidinha, eu vi o Almir, a gente participando das mesas juntos. É muito gostoso, cria uma amizade mesmo, uma amizade aí territorial. Ah lá, e o Almir está falando que a Magali, que é a eterna companheira dele. Tem disso, né, gente? Vou fazer o quê? Brincadeiras à parte, é muito bom. Foi muito bom estar. É muito bom estar no comando. O Ramon e o Almir também foi do comando, e é bom registrar, nós temos o Wagner Nascimento, que foi nosso coordenador nacional, e ele estava lá, está nos lembrando aqui, Lili, que nesse fechamento lá do Acordo 2 anos, o Wagner Nascimento estava lá. Né? É isso, agradecer a você, Mário, obrigada, agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado, e que a gente construa outras lives. Deu certo, né? Eu ia propor isso, eu ia propor ao vivo aqui para a gente já pensar em outras lives, né? Acho que deu certo, é importante a gente estabelecer e fortalecer esse canal de comunicação com a categoria, com os diretores, né? Uma participação boa aqui. Da próxima vez a gente pode abrir perguntas online também, para que eles encaminhem perguntas para a gente, né? E a gente importante. Eu acho que eu senti falta das perguntas. Vamos, da próxima vez, eu acho que hoje foi um experimento. Bom experimento. Das próximas vezes a gente... Eu agradeço, assim, porque eu acho que o que colocaram aqui só ajuda a gente a nos fortalecer mais, né? Reconhecendo o trabalho de todos nós. Isso é bacana, isso é bom de ver. Vocês são um trio muito bem elogiado aqui. Foi muito elogiado. Bom. Eu queria dar uma sugestão de pauta, viu, Mariana, para a próxima live. Já coloca Seria ao vivo. Seria interessante a gente falar. Já coloca ao vivo aqui o desafio para você chamar aí as pessoas para poder falar sobre isso. Hoje a gente tem aproximadamente 110 milhões de pessoas que estão na população economicamente ativa. Dessas 110 mil, quase 45 mil pessoas ou são autônomas ou não têm carteira assinada. Como é que fica esse povo? O que o sindicato pode fazer por eles? O que a gente tem que fazer para pegar essas pessoas e trazer elas para o nosso guarda-chuva para protegê-las? Acho que isso é um desafio muito importante, né? O Sindicato dos Bancários de BH já tem conversado muito nesse sentido, a Contraf já tem pautado isso para as federações fazerem o debate. Acho que seria um tema muito interessante. Muito interessante. Mari, é bom isso que o Ramon tocou, né? Tem um hot site da Contraf, o Almir, que está aqui junto, é um dos coordenadores, junto comigo e com a Rosalina, do Sindicato Solidário. Então, acho importante que os nossos sindicatos, que as pessoas que estão aqui, entrem no site da Contraf, indiquem as instituições, mostrem o que está fazendo, para onde, porque eu acho que o momento é de doação, é da gente estar se ajudando mesmo e ajudando os mais necessitados. Mas é interessante essa live aí, o Ramon tem uma proposta, existe uma proposta que a Contraf colocou da gente fazer uma do Sindicato Solidário. Está em construção. Né, Almir? Quem sabe até com a presença, a participação do Almir, né? Para a gente ter uma contribuição. Verdade. É Legal. isso, então vamos encerrar a live de hoje, foi uma boa experiência, como eu já disse, muitas participações. Muito obrigada, Eliana, sempre pela disponibilidade para falar com a gente sobre todas as pautas. Ramon também, muito disponível. Nós fizemos uma entrevista longa, né, online. E a nossa presidenta Magali também, que o dia inteiro a gente se comunica, né, trocando informações. Inclusive, hoje eu publiquei uma matéria no site da FETRAF sobre as doações do Sindicato de Juiz de Fora. E estou esperando mais informações também sobre Ipatinga, que também os nossos sindicatos estão agindo, estão trabalhando. Sim. Estão presentes. Então, boa noite. Eu vou pedir para vocês três ficarem um pouquinho, eu vou encerrar a live e a gente se despede. Fiquem em casa, por favor, se cuidem. Olha o isolamento, vamos manter o isolamento. Vamos manter mais um pouquinho. Obrigada, pessoal. Obrigada.